Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente repercute o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024, de muitas informações importantes. A reapresentação do grupo de jogadores do Internacional no CT Parque Gigante, que tem novidades também bem importantes para a gente trazer por aqui. A vitória nos bastidores que foi construída junto à CBF do Departamento de Futebol Colorado. E também uma entrevista esclarecedora do executivo de futebol André Mazzuco. Bernabé sim tem grande chance de ficar no Inter para 2025. René também terá o seu contrato renovado e o Inter mandou uma comitiva para a Europa, atrás de não somente contratações. Eu te explico tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet lá em KTO.com no teu primeiro depósito. Lembrando, jogue com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos. Rapaziada, vamos lá. O Internacional se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, depois da vitória por 2-0 contra o Criciúma ontem à noite no Estádio Beira-Rio. O Inter ingressou no G4, a bola tá rolando já no momento que você tá vendo esse vídeo, começou há pouco tempo Flamengo e Cruzeiro lá no Mineirão, em Minas Gerais. O Flamengo, se empatar, volta pro G4, mas o Inter tem um jogo sexta ainda contra o Fluminense. O Flamengo vai estar pensando em final de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. A gente sabe, a briga do Inter é se manter dentro do G4 e conquistar uma vaga direta para a próxima Libertadores da América. Bom, a reapresentação hoje foi marcada por um retorno importante ao gramado. A gente não estava vendo nos últimos dias o volante Fernando, que se recupera de um problema na panturrilha direita. Ontem à noite, depois da vitória contra o Criciúma, o Roger confirmou que contra o Fluminense o Fernando não vai voltar. Ele ter entrado no Grenal foi um risco calculado, então ele teve um agravamento dessa lesão na panturrilha direita, não volta contra o Fluminense, quem sabe volta depois da data FIFA contra o Vasco no dia 21, a gente vai falar mais sobre isso na sequência. Bom, o Fernando hoje correu no gramado, tá? Ele apareceu correndo no gramado, ao lado de outros jogadores que foram os titulares ontem contra o Criciúma no Beira-Rio. Eles também só correram, fizeram aquele regenerativo que a gente conhece bem, enquanto quem foi reserva, quem não entrou, quem entrou só no segundo tempo, esses treinaram normalmente com bola no gramado do CT Parque Gigante. Exceto 3 titulares, tá? Que não foram programados. Titulares do jogo de ontem. O Rogel, zagueiro uruguaio, o Thiago Maia, volante, e também o Bruno Tabata, jogador de lado de campo. Esses 3 ficaram hoje na academia. O Inter que vai se preparar agora para o jogo contra o Fluminense na sexta-feira, às 7 horas da noite. Um calendário difícil, né? Um calendário complicado. Tu jogar um jogo a cada 2 dias é o que está acontecendo. O Inter jogou ontem, terça-feira, vai ter quarta e quinta para se recuperar os jogadores que começaram e começar a treinar já. Vai ter um dia, basicamente, de treino para os titulares, para já jogar na sexta-feira, às 7 da noite, contra o Fluminense no Beira-Rio. Lembrando que o Inter vai ter 2 desfalques. O Fernando, que, como eu disse, segue cedido ao departamento médico, volta só depois da data FIFA, e o Wesley, que levou o terceiro amarelo ontem no Beira-Rio. Falando nessa questão de jogar um jogo a cada 2 dias, essa dificuldade de calendário, o Inter conseguiu uma notícia e uma vitória no bastidor bem interessante, tá? O Inter havia pedido, e a gente tinha comentado aqui no canal, para que a CBF remarcasse o jogo contra o Vasco da Gama, que tá para o dia 20, para o dia 21 de novembro. Esse jogo é em São Januário. O Inter pega o Fluminense sexta e aí vai ter 2 semanas sem partidas para a data FIFA. 2 rodadas de eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. O Inter vai ter geralmente os 3 que sempre são convocados, né? O Rocher no Uruguai, o Ener no Equador e o Borré na seleção colombiana. Acontece que esses 3 jogadores jogam no dia 19 e esse jogo contra o Vasco está marcado para o dia 20. Não teria tempo hábil para ter os 3 jogadores aqui. Por mais que o Rocher jogue contra o Brasil em Salvador, né? Uruguai versus Brasil em Salvador no dia 19 de novembro. E Uruguai e Equador e Colômbia se enfrentam. Então o Ener Valencia e o Borré vão se enfrentar no dia 19, lá em Barranquilla, na Colômbia. Então não teria tempo hábil para ter os 3 jogadores contra o Vasco, talvez só o Rocher. Por conta disso, o Inter pediu para o jogo ir para o dia 21 e ganhou. Ganhou essa junto da CBF, tá? Tá confirmada as 3 próximas datas do Inter. Dia 21 contra o Vasco, às 8 horas da noite em São Januário. Dia 24
contra o Red Bull Bragantino, aí vai ser ali, descansa, né, 22 e 23, e aí joga já dia 24 contra o Bragantino aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre, e no dia 1º contra o Flamengo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Inclusive estarei lá no Rio para esse jogo, estarei aqui em Porto Alegre para a penúltima rodada contra o Botafogo, e estarei em Fortaleza para a última rodada do Brasileirão do Inter no dia 8 contra o Fortaleza lá no Castelão. Gente, agora eu quero falar da importantíssima e, cara, fundamental entrevista coletiva que foi concedida pelo André Mazzuco, executivo de futebol do Inter, hoje lá no CT Parque Gigante. Antes eu quero dar um recado da minha parceira, a Societex, tá? A craque, a melhor de todas em gestão tributária. Um beijo pro Marcelo, pra doutora Fábio, pra todo o time da Societex, tá? Se tu tem uma empresa, sendo ela pequena, média ou de grande porte, tu pode estar pagando impostos indevidamente. E a Societex vai te ajudar com isso. Agora tá chegando o 13º, tu já pensou ter dinheiro sobrando em caixa para tu pagar o teu funcionário, o 13º? A primeira parcela do 13º agora, final de novembro, tá? Então, é importante tu chamar a Societex, porque ela vai fazer uma varredura dentro da tua empresa e esse processo é gratuito, tá? Ela vai fazer uma varredura dentro da tua empresa e te mostrar onde tu tá tendo impostos cobrados indevidamente. E aí vem o principal trabalho da Societex, que é te ajudar a recuperar esses valores e botar dinheiro no bolso e deixar lá no caixa da tua empresa também. Aí vai de ti o que tu vai fazer com essa grana. Mas ela vai te ajudar a recuperar esses impostos que tu tá pagando indevidamente, tá? Societex faz primeiro essa varredura, que é de forma gratuita. Eu tenho contato com a Societex, que tá aqui no QR Code na tela, o número, o site, o Instagram deles. O primeiro contato é gratuito, tá tudo certo. Aí eles vão ter um lucro que é muito menor do que o teu quando eles recuperarem essa grana para ti. Então vale a ajuda da Societex, chama o pessoal por lá. Bom, a coletiva do André Mazzuco, hoje no CT Parque Gigante, ela foi importante para falar sobre aspectos de mercado de transferências. Obviamente ele foi muito questionado sobre o lateral esquerdo Bernabé, que eu até falei no vídeo da tarde aqui, confiram depois que terminar esse conteúdo. Sobre o Bernabé, ele disse que é um dos principais jogadores do Inter nessa retomada da temporada 2024, que é um negócio difícil com os escoceses lá do Celtic, mas que há uma vantagem para o Inter, que é o contexto. O Inter querer que ele fique e que o jogador está adaptado e quer ficar em Porto Alegre. Entra no contexto também o Celtic ter um lateral esquerdo titular, que é o Adam Taylor, que está bem por lá, e ter um reserva que foi contratado lá no time B do Barcelona, que também está bem por lá e que eles vão ficar com os dois jogadores. Isso é uma vantagem importante, segundo o executivo de futebol do Inter, o André Mazzuco, mas que é um negócio difícil, que o valor do passe fixado, ele não confirmou que é os 9 milhões, mas é a informação que a gente tem, 9 milhões de euros. É um valor assim porque o Inter contratou ele nos últimos dias da última janela de transferências e é uma posição escassa no mercado nacional e é normal que o Celtic fosse pedir um valor alto para caso ele fosse comprado, mas ele deixou claro que se o Inter quiser exercer a compra de 9 milhões, é seu direito, mas que nada impede de negociar o valor para ser um valor mais baixo nessa compra do Bernabé. Eu senti muita confiança, tá, na resposta do executivo de futebol do Inter, o André Mazzuco. Ele falou também sobre o lateral esquerdo, sobre o René, tá? Ele deixou claro que o Inter já abriu conversas para a renovação do René, tá? E o Inter sim deve renovar o contrato do jogador, que teve bons e maus momentos aqui. Ele até falou durante a coletiva executivo do Inter, o André Mazzuco, que é um jogador que alternou momentos no Inter, mas que seus números são de uma enorme regularidade de jogador top 4, top 5. Tá? E aí ele não falou se é a nível brasileiro ou mundial, que até saiu uma pesquisa recente a nível mundial e que o Bernabé e o René estavam nessa pesquisa. Mas ele deixou claro que sim, o Inter deve renovar com esse jogador, é uma liderança do grupo e é um jogador bem adaptado ao clube e a Porto Alegre. E ele também explicou sobre contratações para o próximo ano, claro, valorizando muito o bom momento e os 13 jogos de invencibilidade do Inter na temporada, ressaltando que o ano não terminou e que tem que focar no dentro de campo para conseguir o que todo mundo sonha, que é a vaga direta para a próxima Libertadores da América, mas ele deixou claro que sim, a zaga é uma prioridade para o Inter, que o Vitão é um jogador de valor de mercado, então que sim pode acabar sendo vendido dependendo da proposta que receber. Eu até perguntei para ele sobre mais uma grande venda no ano, ele falou, cara, se vier uma boa proposta com bons valores para o Inter, sim, a gente vai realizar vendas. Então ele deixou claro que o Inter prioriza a procura por zagueiros para a próxima temporada. E aí ele revelou uma grande informação, que a ver com isso, 2 dirigentes do Inter estão na Europa,
circulando na Europa. E eu não descarto que eles vão até a Escócia em relação à situação do Bernabéu, que é o Ricardo Caco Sobrinho, que está há anos no clube, dentro do mercado do clube, e agora ele é o gerente de mercado desde a saída do Dave Bandeira para o Botafogo, para trabalhar com o John Textor lá no Eagle Group, e o Felipe Dalegrave, que é da área jurídica. E aí ele soltou essa na primeira resposta sobre o Bernabéu, e aí ele não esperava, talvez, que fosse ser questionado sobre. E o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, perguntou para ele sobre a saída de dirigentes para a Europa. E ele disse que tem várias conversas com outros dirigentes nessas idas para a Europa, que não envolvem somente contratações e possibilidades de chegadas, mas que também envolve isso. Então o Inter hoje mandou 2 dirigentes para a Europa, para avaliarem possibilidades de contratações e não somente isso, fazer aquele networking que a gente sabe que existem entre clubes daqui com os da Europa, o que pode abrir portas para ainda mais negociações futuras, seja de vendas ou de compras. Eu não descarto que ele vá para a Escócia ver a situação do Bernabéu, que ele pode dar passada em algum clube europeu a ver com o Vitão. Eu não descarto não essa possibilidade, então o Inter está ativo e está na Europa pensando em janela de 25. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.